Bem-vindo, galerinha, para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer. Fique ligado. Bom dia, galerinha do 7º ano. Tudo bem? Espero que sim. Então, como é de praxe, né? Seguindo aqui o nosso combinado, toda semana uma videoaula de correção para que a gente fique com todas as atividades, tudo ok, tudo certinho aí, tá certo? Então vamos lá, nossa primeira questão. Quais dos objetos não possuem polígonos como faces em sua composição? Lembrando que não possui polígonos com faces em sua composição. Então nós temos, por exemplo, antena de TV, caixa de chocolate e dado. Então, tanto o dado como a caixa de chocolate, ela possui polígono em sua composição. Bola de basquete, caixa de sabão, chapéu de aniversário. A caixa de sabão, nesse caso aqui, ela possui polígono como face em sua composição. Então, também seria falsa, né? Bola de basquete, chapéu de aniversário e lata de leite. Vamos lá. Bola de basquete, a gente sabe que uma bola é um polígono não, na realidade é uma figura geométrica esférica. Então, se ela é esférica, é claro que ela não é um polígono, né? Chapéu de aniversário, a gente sabe que também ele vem no formato circular, também não faz parte dos polígonos. A lata de leite também vem no formato cilíndrico, né? Então, tudo indica que a opção C é a opção correta, beleza? Marcar aqui, né? Ou pinta aqui a bolinha, ou marca aqui um X na letra C. Questão 2. Observe o polígono e responda as questões. Então, nós vamos observar esse polígono, o polígono A, B, C, D, E, certo? Então, quais são vértices? Quais são vértices? Então, o que é o vértice? O vértice é o encontro dos lados, né, das arestas. Então, se observar aqui, ó, bem aqui, o A, ele vai encontrar com esse lado e vai encontrar com esse. Então, bem aqui, esse pontinho aqui, né, no encontro dessas duas arestas ou desses dois lados, é o meu vértice. Então, eu tenho o vértice A, pegando pela ordem, né, alfabética. Eu tenho o vértice B, que é esse, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Então, quais são os seus vértices? Então, nós podemos colocar aqui A, B, C, D e E, ok? Quais são seus lados? Beleza, então, se você observar do vértice A para o vértice B, você tem um lado. Então, você poderia colocar aqui o lado AB, certo? Ainda pegando o A, eu poderia colocar o A, o lado do A, E. O lado A, E. Aí eu já observo que eu já peguei esse lado e esse, dois lados. Agora vamos pegar o lado B, C. Lado BC. Nós também temos o lado CD. CD. E, por último, nós temos o lado DE. Então, observe que nós temos um lado, dois lados, três lados, 4, 5 lados, né? Então, estamos diante de um pentágono, é isso? Quais são seus ângulos internos? Observe que os ângulos internos, ó, são esses ângulos aqui, ó. O encontro das arestas vai formando ângulos. Um ângulo, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso chamar, no caso aqui, se eu quiser identificar só por A, eu teria o ângulo A. Mas eu poderia dizer que os BAE, poderia fazer assim, BAE, aí eu vou colocar aqui em cima do
A, vou colocar aqui como se fosse o acento circunflexo, para identificar que o ângulo está no A, certo? Ah, professor, mas eu quero colocar só o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Também está correto, certo? Mas geralmente os livros, né, as próprias explicações cobram nesse sentido aqui. Beleza, identifiquei o ângulo A, o ângulo B. O ângulo B ele é formado a partir desse segmento de reta e desse. Então eu poderia dizer que A, B, C forma meu outro ângulo. Ó. Observe que, identificando aqui que o ângulo está no B. Então A, B, que o ângulo é no B. C, porque aqui os dois são os segmentos de reta que formam meu ângulo B, certo? E aí, dando procedimento, nós temos o ângulo C, que ele é formado pelo segmento de reta B e o outro D. Então, eu vou colocar aqui B, aí vem o ângulo, né? BC, D. Aí, observe que o ângulo identificado aqui vai ser o C, certo? Nós temos esse outro ângulo, o ângulo E. Então, a gente poderia colocar, ó, daqui para cá é um segmento de reta, daqui para cá o outro que vai formar esse ângulo. Então, pegando pela ordem, eu poderia colocar A, E, D, ou D, E, A. Não tem problema não. Vou colocar aqui D, E, A. E aí, observa que falta um ângulo, né? Qual é o outro ângulo que está faltando? Observe que eu já identifiquei o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo E. Está faltando o ângulo D. Onde é que está o ângulo D? Ó, perdemos ele bem aqui, o ângulo D. Então, eu poderia dizer que o ângulo CDE, aí observe que o destaque aqui vai para o ângulo D, seria meu último ângulo, certo? Aí, só para conferir, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Ok? Beleza. Agora, quais são os seus ângulos externos? Aí, os ângulos externos eles já foram identificados também por essas letras, ó. O ângulo A, né, ó. O ângulo B, só que minúsculo, né? O ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Então, eu poderia dizer que meus ângulos externos são ângulo A, minúsculo, B, ângulo C, D e E. Para conferir. Agora, quais são suas diagonais? Beleza, aqui eu não tracei nenhuma diagonal. Se eu traçar as diagonais, todas as diagonais possíveis, partindo de um vértice, eu poderia ter, ó, se eu tirar do A para o B, já é um lado, então não é diagonal. Agora, do A para o C, eu teria uma diagonal. Então, vou colocar aqui A, C, uma diagonal, tá certo? Se eu sair do A para o D, eu tenho outra diagonal, ó. A, D. Então, saindo de um vértice, apenas de um vértice, eu teria apenas duas diagonais. Porque se eu traçar do A para o E, já não é diagonal, e sim lados, certo? Então, observe que este polígono, né, esse pentágono, se eu dividir ele em triângulos, a partir de um ponto, né, eu posso traçar apenas duas diagonais e formaria apenas 3 triângulos, né? Então, eu vou deixar aqui só A e ou a diagonal AC e AD. Só lembrando que essa seria só as diagonais traçadas de um único vértice. É claro que se eu levar em consideração todas as diagonais possíveis, então eu poderia depois traçar do B para o D, ó, poderia traçar do B para o D,
do B para o E, né? Eu poderia ainda traçar do C para o E, para cá não pode mais, então eu teria todas essas diagonais aí, certo? Mas como a questão ela deixa, de uma certa forma, essa outra interpretação, eu poderia pegar só duas, mas se eu pegasse todas as diagonais possíveis, não levando em consideração saindo apenas de um vértice, eu teria, em vez de duas diagonais, eu teria bem mais, ó. Aqui para cá uma, duas, aí vem 3, 4, e para cá outra 5, então eu teria 5 diagonais, certo? Então vamos deixar só essas duas para não confundir muito. Então, nossa questão 3, observe as figuras e identifique no caderno a ou as, afirmação ou afirmações verdadeira ou verdadeiras. Quer dizer que pode ter uma ou mais opções verdadeiras, né? Então, letra A, o polígono A é um polígono regular. O que é um polígono regular, pessoal? O polígono regular é o polígono que possui todos os seus lados com a mesma medida, certo? Se os seus lados têm a mesma medida, os próprios ângulos, né, também vão ter a mesma medida. Então, totalmente verdadeiro, certo? Letra B, o polígono C é um hexágono equiângulo. Hexágono, né, quer dizer que tem 6 lados. Equiângulo, equiângulo quer dizer a igualdade, equi vem de igualdade, ângulo. Então, a igualdade entre os ângulos. Isso quer dizer que todos os ângulos têm que ter a mesma medida, têm que ser iguais. Vamos lá, identificando o polígono C, que é esse. Você observa que esses lados aqui, né, ó, esse lado é bem maior do que esse. Quando eu tenho um lado maior do que outro, observa que o ângulo também vai ser diferente. Então, os ângulos eles não vão ter a mesma medida. Se você observar o ângulo, esse ângulo com esse, que é o oposto, tem a mesma medida, esse com esse tem a mesma medida, que também são opostos, mas já é diferente desse, né? Eu já não posso comparar esses dois ângulos e dizer que tem a mesma medida, certo? Então, por isso que é a opção falsa. Até aqui é verdadeira, mas quando passa para equiângulo, ela torna-se falsa. Opção C, o polígono D é um quadrilátero equilátero. O polígono D está aqui, está dizendo que ele é quadrilátero, tá certo? Porque tem 4 lados, então é quadrilátero. Mas quando diz que ele é equilátero, aí você vai observar o que é equilátero. Equilátero é que tem todos os lados com a mesma medida. Se você for observar, esse lado e esse, eles vão ter a mesma medida. Na própria figura, essa setazinha aqui, que vem cortando o lado ao meio, ela está indicando isso. Se eu tivesse, por exemplo, uma setinha aqui, aí que eu tivesse duas, então eu já estava dizendo que os lados teriam tamanho diferente. Mas todos têm uma, isso quer dizer que os lados são iguais, não precisa nem medir. Então, letra C, verdadeiro. Certo? E a opção D, o polígono B, que é esse, é um pentágono equiângulo. Pentágono, você já sabe que tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente ele é um pentágono. Agora, para ser equiângulo, todos os seus ângulos têm que ter a mesma medida. Nesse caso não tem, ó, porque ele não é regular. Você observa que esse lado é menor do que esse, né? Esse lado é maior do que esse. Então, observa que os ângulos vão ser ângulos diferentes, certo? Se os ângulos são diferentes, então não pode ser equiângulo, opção falsa. Beleza? Vamos lá para a nossa última questão dessa aula, né? Observe a figura abaixo, no caso aqui está ao lado, né? Nela podemos classificar os polígonos indicados em 1 e 6, respectivamente, como? Nós temos o 1, observa o 2, 3, 4, 5, 6 e ainda tem até o 7, né? Vamos lá.
Aqui eu quero só classificar o 1 e o 6. Os outros não me interessam. Aqui eu estou pedindo só o 1 e o 6 respectivamente. Primeiramente o 1 e depois o 6. Então veja que o 1, observa o formato dele. Ele tem 4 lados, né? É um quadrilátero. Mas aí ele é um quadrilátero o quê? Um trapézio, né? Então quadrilátero trapézio, 1. Então, eu poderia dizer que ele é um quadrilátero. Vou botar aqui o Q para representar quadrilátero. E o T de trapézio. Certo? E o 1? Não, e o 6? Aí vamos lá, procurar o 6. O 6 está bem aqui, ó. Então, observe que o 6, ele é um triângulo, ó. Um lado, 2, 3. Ele é um triângulo. Se ele é um triângulo, ele pode ter de acordo com a sua classificação. Por exemplo, bem aqui, nesse encontro aqui, ele forma um ângulo reto. Então, eu poderia dizer que ele é um triângulo retângulo, certo? Então, pronto. Baseado, vou botar só aqui, né? Para T, que é triângulo, R de retângulo, tá certo? Então, vamos ver as opções agora. Se com essa interpretação já é possível chegar à conclusão da resposta correta. Losango e triângulo retângulo. Então, eu sei que um não é losango, já descobri que não é. Ele é um quadrilátero trapézio. Então, aqui seria falso, né? B, trapézio retângulo. Aqui não é um trapézio retângulo. Então, eu já poderia também dizer que isso aqui é falso. Letra C, trapézio isósceles. É um trapézio. Eu vi que é um quadrilátero trapézio. Agora vamos ver se ele é o que realmente está colocando aqui. Trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles, pessoal? Trapézio isósceles é quando tem dois lados com a mesma medida. Você observa que esse lado e esse, ele tem a mesma medida. Pelo próprio formato dele, não precisa nem você medir com a régua, né, com a trena, não. Só você percebendo aqui que esses dois lados já são iguais. Então, quando eu digo que o 1, né, a figura 1 é um trapézio isósceles, então eu já estou dizendo que sim. Agora vamos ver o 6. E o triângulo retângulo. Olha o que nós vimos aqui. É um triângulo, tem um ângulo reto, sim, então é um triângulo retângulo. Isso quer dizer que a nossa opção C atende o que a gente chama de resposta correta. Trapézio, isósceles e triângulo retângulo. Posso pintar essa bolinha aqui ou marcar aqui um X no C. Agora vamos só descartar aqui a D. Paralelogramo. É um paralelogramo essa figura? Não, você sabe que um paralelograma tem outras definições, né? E triângulo, beleza, isso aqui seria um triângulo, mas aqui não seria um paralelogramo, por isso que a D seria falsa. Então, vou botar aqui verdadeira, né? Pronto. Então, a opção C é a opção verdadeira. Ok? Então, galerinha, essa foi a nossa correção da atividade ainda de terça-feira. E eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, né? Agora é só tirar a foto da sua resolução completa, né? Do jeito que eu fiz aqui, e enviar para mim. E vamos para a correção de quinta-feira.